Há feridas que não se veem, mas que nos acompanham todos os dias. Caminhamos pela vida com um sorriso forçado, enquanto no peito carregamos o peso de uma ausência, de uma traição, de um amor que se foi ou que nunca esteve por completo. Perguntamo-nos em silêncio por que dói tanto algo que já terminou. Por que continuamos presos a alguém que já não está? Porque a imagem dessa pessoa aparece em cada canto da nossa mente, como um fantasma que não se cansa de nos fazer tremer por dentro. Se alguma vez sentiste isso, este vídeo é para ti. Quero que tomes este momento como se fosse uma pausa sagrada, como se o universo inteiro parasse apenas para falar contigo. Porque o que estás prestes a ouvir não é um conselho qualquer, é um despertar, uma chamada interior, um caminho de volta a ti mesmo. E prometo-te que, quando chegares ao final deste vídeo, não verás a tua dor emocional com os mesmos olhos, porque vamos olhá-la desde as profundezas da psique humana, desde as entranhas da alma, com os ensinamentos do grande Caruyon como nosso mapa sagrado. Hoje não falaremos de técnicas superficiais. Hoje vamos mergulhar fundo. Vamos enfrentar cara a cara a origem dessa dor que não te deixa dormir. E para o fazer, apoiaremos-nos na sabedoria de um dos psicólogos mais importantes da história, Caruyon. Ele não apenas estudou a mente, também explorou a alma. Ele não apenas propôs ideias, ofereceu caminhos de transformação. E esse será o nosso eixo, a nossa bússola. Asseguro-te uma coisa, não estás quebrado. O que estás a sentir não é uma condenação eterna. O sofrimento por outra pessoa não significa que estás destinado a viver na dor. Significa que há uma parte de ti que ainda não foi ouvida. E hoje, essa parte terá voz. Jung dizia que o encontro com um mesmo é o encontro com a própria sombra. E hoje vamos a esse lugar escuro, não para ficar lá, mas para acender a luz. Imagina por um momento como seria a tua vida se já não doesse mais. Se pudesses falar dessa pessoa sem sentir que algo em ti desmorona. Se pudesses soltar essa carga emocional sem sentir culpa, sem reproches, sem medo. Imagina uma versão de ti livre, tranquila, em paz. Essa versão existe. E através deste vídeo, vamos caminhar até ela, passo a passo, palavra a palavra. O problema não é que tenhas amado. O problema é que te perdeste nesse amor, que confundiste o teu valor com a presença do outro, que pensaste que sem essa pessoa não conseguiria sustentar-te. Mas enganas-te. És muito mais forte do que pensas, muito mais sábio do que imaginas, e muito mais valioso do que aprendeste a aceitar. Este vídeo é uma revolução interna, um antes e um depois, e começa agora. Jung falava do processo de individuação como o caminho mais importante do ser humano. Esse processo de te conheceres, de unificar as tuas partes, de curar as tuas feridas, de entender por que te apegas tanto a quem já não está. E é exatamente isso que faremos hoje. Vamos iniciar o teu processo de individuação. Vais começar a reencontrar-te, não com quem foste no passado, mas com quem realmente és. Muitas pessoas acreditam que para curar precisam que a outra pessoa volte, que peça perdão, que reconheça o dano. Mas Jung mostrou-nos que isso é apenas uma ilusão do ego. A verdadeira cura não chega quando o outro muda. Chega quando transformas a tua relação com a tua dor. E neste vídeo aprenderás a fazê-lo. Não será fácil, mas será libertador. Sabes por que dói tanto soltar? Porque acreditamos que ao soltar, perdemos algo. Mas Jung ensina-nos que, ao soltar, não estás a perder, estás a voltar a ti. Estás a deixar de projetar no outro a tua carência, a tua necessidade de te completares. Estás a aceitar que já não precisas que outra pessoa te defina. E essa é uma das formas mais profundas de amor próprio. Se estás aqui, não é por acaso. Há algo em ti que já não quer continuar a sofrer, que já não quer continuar a repetir o mesmo padrão emocional. E quero que o honres. Porque o mais corajoso que podes fazer hoje é olhar de frente essa dor e dizer-lhe:
Já basta, estou pronto para me libertar. Não com ódio, não com rancor, com consciência, com amor. Este vídeo é um guia, mas não um guia passivo. Aqui vamos fazer exercícios, reflexões, pausas. Vamos convidar-te a escrever, a comentar, a olhar dentro de ti como nunca antes. Porque não queremos entreter-te, queremos transformar-te. E falo-emos juntos, passo a passo. Vamos derrubar mitos, vamos questionar crenças. Vamos ir além do que pensavas que era normal numa relação. Porque Jung ensinou-nos que o sofrimento não é o inimigo. O inimigo é ficares estagnado nele sem aprender a lição. E tu estás aqui porque queres aprender. Há feridas que não se curam com o tempo, mas com entendimento. E este vídeo foi feito para te dar esse entendimento. Para que comeces a ler a tua história emocional desde outro ângulo. Desde uma nova consciência. Porque enquanto não entenderes por que continuas a sofrer por outra pessoa, continuarás a repetir a mesma história com diferentes nomes. Aqui não viemos para te julgar, nem para minimizar o que sentes. Sabemos que o que estás a viver é real, profundo e desgastante. Mas também sabemos que há uma saída. E a porta não está fora. Está dentro, na tua consciência, na tua coragem para olhar para dentro e abrir os olhos. Ao longo deste vídeo, falaremos de projeções, do inconsciente, da sombra, do ego, do arquétipo do amante ferido. Conceitos que parecem complexos, mas que vamos explicar-te com clareza. Porque, quando os entenderes, prometo-te que verás a tua dor desde uma nova perspectiva. Uma que não te condena, mas que te liberta. Jung dizia que, até que não tornes consciente o inconsciente, ele dirigirá a tua vida e chamar-lhe-ás destino. Hoje vamos tornar consciente isso que te faz sofrer. Vamos iluminar a origem. Vamos mudar a tua história emocional desde o núcleo, não desde a superfície. Porque tu não estás aqui para sobreviver. Estás aqui para curar. Vais descobrir que o amor verdadeiro não dói. Que o que dói não é o amor, mas a dependência, a idealização, o medo do abandono. Vais entender por que te apegas tanto a quem não te corresponde. E prometo-te que essa compreensão não só te trará paz, trar-te-á poder. Este vídeo não é para vítimas, é para corajosos, para quem está disposto a deixar de culpar o outro e começar a responsabilizar-se por si mesmo. Para quem está pronto para se reconstruir desde dentro, com força, com compaixão, com consciência. E se chegares até o final, asseguro-te que não só te sentirás melhor, sentir-te-ás diferente, mais desperto, mais presente, mais tu. Porque o que vamos alcançar aqui não é apenas que deixes de sofrer por outra pessoa. Vamos ajudar-te a recuperar o teu poder, a tua identidade, a tua capacidade de amar sem te perderes. Portanto, fica, escuta, sente, faz os exercícios, escreve nos comentários, permite-te curar. Este canal existe por ti e para ti. E se hoje a tua alma dói, prometo-te que, ao terminar este vídeo, verás uma luz que antes não vias. Tu não és a tua ferida, és quem a observa, és quem pode transformá-la. E se alguma vez alguém te fez sentir pequeno, este é o momento de te recordares o quão imenso és. Porque deixar de sofrer por outra pessoa não é esquecê-la, é recordares-te a ti, é amares-te com a mesma força com que uma vez a amaste a ele ou a ela. E isso, caro amigo, cara amiga, muda tudo. Uma das razões mais poderosas por que continuamos a sofrer por outra pessoa é porque não entendemos o fenômeno da projeção. Jung explicou que a projeção é quando atribuímos a outra pessoa qualidades, emoções ou significados que na realidade estão dentro de nós. Ou seja, não amamos tanto essa pessoa como pensamos. Amamos a parte de nós que depositamos nela. E quando essa pessoa se vai, sentimos que leva consigo essa parte. Mas não é assim. Nunca se foi. Sempre esteve dentro de ti. É por isso que dói.
porque não estás a chorar pelo outro, estás a chorar por ti, pela perda do que acreditavas que eras quando estavas com essa pessoa. Jung dizia: conhecer-se a si mesmo é estudar-se a si mesmo em ação com outra pessoa. E essa é a chave. Quando te apegas demasiado, é porque há algo que precisas descobrir de ti, e esse vínculo está a refletir isso como um espelho. Quero que faças um exercício agora mesmo. Fecha os olhos por um instante, respira fundo e pergunta-te: que parte de mim depositei nessa pessoa? O que representava para mim? A minha salvação? O meu sentido de pertença? O meu valor? Escreve-o. Diz em voz alta. Verás que o sofrimento não tem tanto a ver com o outro como contigo mesmo. Este é o primeiro passo para a liberdade emocional. Reconhecer que a dor fala de ti, não do outro. Jung também falou da sombra, essa parte inconsciente de nós que contém tudo o que negamos, reprimimos ou não queremos aceitar. Quando nos apaixonamos por alguém e depois sofremos por essa pessoa, muitas vezes estamos a enfrentar a nossa própria sombra projetada no outro. Vemos nele ou nela algo que desejamos, algo que sentimos que não temos, algo que nos completa, mas que, na realidade, faz parte da nossa sombra esquecida. Esta dor é uma oportunidade para integrar essa sombra, para olhar dentro de ti e perguntar-te: que aspectos de mim mesmo estou a rejeitar? Por que preciso do outro para me sentir completo? A resposta pode doer, mas é a chave que abre a jaula. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Hoje é o dia em que podes começar a iluminar a tua escuridão. Sente-te vazio sem essa pessoa, como se nada mais tivesse sentido. Isso também tem explicação. Jung falava do arquétipo do amante, uma energia psíquica que, quando não está bem canalizada, pode levar-nos ao caos emocional. O amante não é apenas quem ama outro, é quem deseja, quem anseia, quem se apaixona. Mas, se não dirigires essa energia para ti, para os teus projetos, para a tua própria alma, o vazio será inevitável. O arquétipo torna-se uma ferida aberta. Transforma essa energia. Escreve agora mesmo 3 coisas que sempre quiseste fazer, mas que adiaste por estares demasiado centrado nessa relação. Pode ser pintar, viajar, escrever, empreender, reconectar-te contigo mesmo. Jung afirmava que a criação do ser autêntico exige sacrifício. E hoje, o sacrifício é deixares de te focar em quem já não está e começares a reconectar-te com a tua autenticidade. Outra das razões por que sofremos tanto ao soltar é porque resistimos a aceitar a realidade. Jung dizia que o sofrimento é uma resistência à mudança. Agarramo-nos a uma ilusão, a um passado idealizado, ao que poderia ter sido e não foi. Mas essa resistência apenas prolonga a agonia. A aceitação não é resignação, é maturidade. É o primeiro ato de poder pessoal, o primeiro ato de verdadeira liberdade. Faz este exercício de novo. Pega numa folha e escreve uma carta de despedida. Não à pessoa, mas à ilusão. Despede-te dessa história que só viveu na tua mente. Deixa sair tudo o que sentiste, tudo o que esperavas, tudo o que nunca foi. Chora, se for necessário. Mas no final, queima essa carta, ou rasga-a. Simbolicamente, estarás a criar espaço para algo novo dentro de ti. Jung advertia: o que negas, submete-te. O que aceitas, transforma-te. Enquanto continuares a negar o impacto que essa relação teve em ti, continuarás a ser prisioneiro dela. Mas, se te atreveres a olhá-la com consciência, até com gratidão pelas lições que te deixou, perceberás que não foi uma perda. Foi uma mestra. O apego nasce da carência. Jung deixou claro nos seus escritos: quando não conheces o teu verdadeiro valor, procuras no fora. E quando esse fora desaparece, sentes que te partes. Mas, se começares a descobrir o teu valor de dentro, desde os teus talentos, as tuas virtudes, a tua energia única,
então ninguém poderá tirar-te, nem mesmo quem mais amaste. Para um momento e faz-te esta pergunta: o que me faz valioso sem depender de ninguém? Tira o teu tempo para responder. Não o faças de ânimo leve. Responde com o coração. Este exercício, tão simples como parece, pode ajudar-te a reconectar-te com a tua essência. Porque, uma vez que descobres o teu valor interno, a dor externa perde poder sobre ti. Jung ofereceu-nos uma frase contundente: o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem realmente se é. Mas esse privilégio não se alcança esperando que alguém volte. Alcança-se atrevendo-te a estar contigo mesmo, embora ao princípio doa. Porque a solidão, quando é consciente, não é um castigo. É um templo. Convido-te a construir esse templo, um espaço sagrado dentro de ti, onde ninguém mais tenha o poder de te destruir. Onde a tua paz não dependa de mensagens, de chamadas, de afetos emprestados. Onde tu sejas suficiente para ti. Esse é o conselho mais poderoso que Jung nos dá. Reconstrói-te a partir da alma, não a partir da necessidade. Sabes por que custa tanto soltar? Porque há uma parte infantil em nós que ainda espera ser salva pelo outro. Mas Jung dizia que o processo de maturação é a integração da criança interior. E essa criança não precisa que o outro a salve. Precisa que tu, o adulto que hoje és, a abraces, a compreendas, a ouças. Só assim o sofrimento perde o seu veneno. Fecha os olhos agora e visualiza o teu eu da infância. Imagina que o abraças, que lhe dizes: estou aqui para ti. Já não precisas mendigar amor. Já não precisas que ninguém mais te complete. Este é um dos exercícios mais curativos que podes fazer. E se o fizeres com o coração, sentirás uma paz que nenhuma relação te deu. Em muitas ocasiões, tornamo-nos viciados na dor. Sim, como Leste. Viciados no sofrimento emocional. Porque a dor também pode tornar-se uma identidade, uma desculpa. Jung explicou que, quando não estamos prontos para evoluir, o ego agarra-se ao conhecido, mesmo que esse conhecido nos destrua. E libertar-se disso requer coragem. Hoje quero convidar-te a soltar esse vício, a deixar de justificar a tua dor com frases como é que eu amava demasiado ou é que não consigo esquecê-lo. Muda a linguagem. Diz: estou pronto para curar. Estou disposto a deixar de sofrer. Estou disposto a escolher-me. Porque as tuas palavras criam a tua realidade emocional. E hoje é um bom dia para começar a falar-te com poder. O sofrimento não é eterno, mas o teu crescimento sim pode ser. Cada lágrima que hoje derramas, cada nó no peito que sentes, pode transformar-se em sabedoria, em força, em consciência. Jung não falava de eliminar a dor, mas de integrá-la, de olhá-la sem medo, de convertê-la em guia, não em castigo. Faz uma lista agora mesmo. O que me ensinou esta experiência dolorosa? Escreve sem filtros, mesmo que as lições doam. Verás que, quando o aprendizado entra, a dor dissolve-se. Porque nada dói mais do que o que não entendes. E tu estás aqui para te entenderes. Jung também dizia: a alma precisa de sofrimento para amadurecer. E embora essa frase possa parecer cruel, é profundamente libertadora. Porque te lembra que não estás quebrado. Estás em processo. Estás a evoluir. Estás a nascer de novo. E como todo nascimento, é caótico, mas milagroso. Recorda isto: ninguém vem salvar-te. E não porque não o mereças, mas porque tu és o único capaz de o fazer. És o único que pode fechar as tuas feridas com consciência, com amor, com paciência. E quando o fizeres, serás invencível. Chegados a este ponto do vídeo, se estas palavras tocaram a tua alma, convido-te a escrever nos comentários: estou pronto para recuperar o meu poder. Falo não por nós, falo por ti. Falo como um ato simbólico de cura. Como uma declaração ao universo de que já não vais sofrer por outra pessoa, porque estás pronto para te amares com toda a tua alma.
quando Karuyon falava de curar a alma, referia-se a um processo complexo e misterioso. Não se tratava de eliminar a dor, mas de enfrentá-la, de olhá-la com olhos novos. Ele entendia que a dor emocional não é um castigo nem uma fraqueza, mas uma chamada à transformação. Por isso, se hoje estás a sofrer por outra pessoa, não fujas, fica, porque nessa dor há uma revelação à tua espera. Um dos contributos mais impactantes de Jung foi a sua teoria do inconsciente coletivo. Ele acreditava que não carregamos apenas a nossa história pessoal, mas também a história emocional de toda a humanidade. Ou seja, esse apego, esse medo do abandono, essa ferida de rejeição, não são apenas teus, são parte de uma memória ancestral que todos partilhamos. E ao curar este, também curas uma parte do mundo. Agora, se sentiste que repetes padrões uma e outra vez, mesmo tipo de parceiro, mesmas decepções, mesmas feridas, há algo em ti que está a gritar para ser visto. Jung ensinou-nos que o inconsciente repetirá as lições que não aprendemos até que despertemos. Por isso, não te castigues por repetir erros. Pelo contrário, começa a lê-los como mensagens da alma. Nesta etapa do processo, uma pergunta fundamental que deves fazer-te é: o que me está a mostrar esta dor que eu me recusei a ver? Escreve-o. Não importa se ainda não tens clareza. O importante é abrir o canal. Porque quando começas a perguntar-te com honestidade, o inconsciente começa a responder-te através de intuições, sonhos, emoções intensas. Tudo se torna símbolo. Jung valorizava profundamente os sonhos como mensageiros da alma. Dizia que os sonhos não mentem. E se ultimamente sonhaste com essa pessoa, ou com cenas que revivem a tua dor, não os ignores. Escreve-os. Interpreta-os não literalmente, mas simbolicamente. O que representa essa pessoa no teu inconsciente? Que parte de ti se ativa quando sonhas com ela? Os sonhos são espelhos secretos da tua verdade mais profunda. Um dos aspectos mais revolucionários de Jung foi a sua maneira de entender o amor. Ele não o via como um final feliz, mas como uma oportunidade para se conhecer a si mesmo. Quando te apaixonas, despertas partes do teu inconsciente que estavam adormecidas. Mas, se não estás consciente disto, o amor torna-se obsessão, apego, sofrimento. Por isso, Jung dizia: o encontro de duas pessoas é como o contacto de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Nessa transformação, muitas vezes desperta o que Jung chamava a ferida primordial. Essa ferida não tem nome, nem rosto. É a sensação profunda de separação, de abandono, de não ser suficiente. E quando alguém ativa essa ferida, acreditamos que é o culpado do nosso sofrimento. Mas, na realidade, apenas veio apontá-la. Essa pessoa não criou a tua ferida, apenas a revelou. Aqui podemos vincular ligeiramente com Freud, que falava de que muitas das nossas relações são motivadas por pulsões inconscientes. Para Freud, o desejo não é apenas físico ou sexual. É uma manifestação de carências emocionais infantis não resolvidas. E Jung, embora se tenha distanciado dele, coincidia em que o passado tem um peso imenso no nosso presente emocional. Por isso, curar o presente implica olhar para trás sem medo. Faz uma linha do tempo emocional. Anota as tuas relações mais importantes e observa os padrões. Que tipo de pessoas atraías? Que tipo de dinâmicas se repetiam? Onde começava a dor? Este exercício permitir-te-á ver a tua história com olhos clínicos. E quando vês com clareza, deixas de te culpar e começas a entender. Jung falava do processo de individuação como a meta máxima do ser humano. Tornar-te no que estás destinado a ser. Mas para isso, precisas desfazer-te das máscaras. Porque quando amas desde uma máscara, acabas por te perder. E tu não estás aqui para atuar. Estás aqui para viver com autenticidade. Muitas vezes acreditamos que o outro nos faz mal.
mas somos nós que permitimos que nos doa tanto. Não por masoquismo, mas por ignorância emocional. Porque ninguém nos ensinou a amarmos-nos. Ninguém nos ensinou a colocar limites. Jung dizia: o amor autêntico começa por si mesmo. E isso não é egoísmo, é sanidade. Queres deixar de sofrer por outra pessoa? Então começa a perguntar-te: que aspectos da minha vida estou a descuidar, enquanto me foco tanto nessa pessoa? Pode ser o teu corpo, os teus sonhos, as tuas amizades, o teu propósito. Cada vez que abandonas essas áreas por outra pessoa, estás a trair-te. E não há ferida mais profunda que a autotraição. Um dos exercícios mais poderosos que podes fazer hoje é escrever uma lista de tudo o que deixaste de fazer por estares com essa pessoa. Não para te culpares, mas para recuperares. Recupera a tua energia. Recupera as tuas paixões. Recupera os teus dias. Porque a tua vida não deve girar à volta de uma ausência. A tua vida é muito mais que isso. Jung dizia que cada um de nós tem um símbolo guia, uma imagem interna que nos leva à totalidade. Qual é o teu? Que imagem te inspira a seres mais tu? Pode ser um animal, uma palavra, um recuerdo, um arquétipo. Identifica-o, porque quando tiveres dor, poderás recordá-lo e dizer-te: esta não é a minha forma final. Ainda estou a transformar-me. Não há transformação sem crise. Não há liberdade sem renúncias. E não há paz sem aceitação. Jung advertia: o que negas, submete-te. O que aceitas, transforma-te. Enquanto continuares a negar o impacto que essa relação teve em ti, continuarás a ser prisioneiro dela. Mas, se te atreveres a olhá-la com consciência, até com gratidão pelas lições que te deixou, perceberás que não foi uma perda, foi uma mestra. Faz este exercício cada vez que pensares nessa pessoa. Em vez de amaldiçoar, abençoa. Sim, abençoa. Diz: obrigado pelo que vivemos. Obrigado pelo que me mostraste. Obrigado por me dares a oportunidade de voltar a mim. E ao fazê-lo, estarás a soltar desde o amor, não desde o ódio. E isso é verdadeira evolução. Porque soltar com raiva não é soltar, é reprimir. Mas soltar com gratidão é alquimia. É converter a ferida em sabedoria. E tu tens esse poder. Não porque sejas perfeito, mas porque és consciente. E a consciência sempre transforma. Recorda, o teu valor não diminui pela ausência de alguém. A tua história não termina por um adeus. Este é apenas o princípio. Porque enquanto continuares a respirar, continuas a ter a oportunidade de te reescreveres. E este vídeo é o teu ponto de partida. O maior erro que cometemos quando sofremos por alguém é pensar que a nossa vida parou. Caímos na armadilha de acreditar que, se essa pessoa se vai, também se vai o nosso propósito, a nossa felicidade, até a nossa identidade. Mas isso não é mais que uma ilusão do ego. Carl Jung ensinava que, quando uma parte de ti morre, outra começa a nascer. O que hoje parece um fim é, na realidade, um portal de transformação. A vida não para por uma ausência. Muda de forma para te revelar a tua verdadeira força. Muitos foram educados para ver a dor como um inimigo, algo que deve ser evitado a todo o custo. Mas Jung entendia-a de forma completamente diferente. Para ele, a dor era um mensageiro. Não vinha para te castigar, vinha para te falar, para te mostrar o que ainda está por integrar, o que ainda não compreendes de ti mesmo. Se a negares, torna-se sofrimento crônico. Se a ouvires, torna-se guia. Essa é a diferença entre uma ferida aberta e uma cicatriz com sabedoria. Quando nos sentimos abandonados, quando alguém nos deixa, ativa-se uma memória profunda que vai além dessa pessoa específica. Ativa-se o abandono original, essa experiência primitiva em que acreditamos que, se não fôssemos amados, morreríamos. Em psicologia, isto é conhecido como trauma de apego, e Jung relacionava-o com arquétipos profundamente enraizados no inconsciente coletivo. Compreender isto permite-nos deixar de ver o outro como carrasco
e começar a ver a nossa história com compaixão. Por vezes, o sofrimento não provém do que aconteceu, mas de tudo o que construímos à volta disso. Fantasias, expectativas, narrativas que alimentamos dia após dia. Éramos um para o outro, não encontrarei ninguém igual, ninguém me amará como ele ou ela. Todas estas frases não refletem a realidade, mas a história emocional que tu criaste. Jung dizia que o ser humano não está determinado pelos factos, mas pelo significado que lhes dá. E isso é libertador, porque o significado, tu podes mudá-lo. Uma técnica terapêutica muito útil é reescrever a narrativa. Pega numa folha e narra a tua história desde outra perspectiva. Em vez de te veres como vítima de um abandono, escreve-te como o protagonista que está a despertar para uma verdade mais profunda. Falo como se fosses o autor do teu destino, não o personagem secundário de um drama alheio. Ao fazê-lo, notarás como a tua emoção muda. Porque quando mudas a tua narrativa, mudas a tua emoção. E quando mudas a tua emoção, mudas a tua vida. O apego desmedido muitas vezes tem as suas raízes na falta de estrutura interna. Se tu não construíste um eu sólido, fundes-te com o outro. Perdes os teus contornos. E quando o outro se vai, ficas sem forma, sem contorno. Jung falava da necessidade de integrar as diferentes partes do ser, a sombra, o eu, o self. Só assim podemos ser completos, sem depender do outro para existir. Porque o amor não se trata de duas metades que se encontram. Trata-se de dois inteiros que partilham a sua abundância. No coração do sofrimento emocional, esconde-se a crença de que algo nos falta, que há um vazio dentro de nós, que só outra pessoa pode preencher. Mas essa é uma mentira aprendida, porque tu não estás incompleto, estás desconectado. Jung dizia que a desconexão da alma é a doença da era moderna, e o antídoto não está em voltar para alguém, mas em voltar para ti. Freud falava do princípio do prazer como motor das nossas ações. Jung foi mais além. Ele entendeu que a alma não busca prazer, busca plenitude. E muitas vezes, a alma escolhe-me experiências dolorosas não porque sejam agradáveis, mas porque são necessárias. Porque te empurram ao limite. Porque te obrigam a enfrentar o que evitaste. E quando deixas de fugir, a alma começa a descansar. Em vez de perguntares por que me fez isto, uma melhor pergunta é: o que quer ensinar-me isto? Essa mudança de pergunta muda o teu enfoque. Tira-te do papel de vítima e coloca-te no de aprendiz. E quando te posicionas como aprendiz, já não temes a dor. Honras-a, porque sabes que vem revelar o teu próximo nível de consciência. A autocompaixão é chave neste processo. Não podes curar se te falas com julgamento, se te criticas por teres amado, se te culpas por não teres visto os sinais. Jung dizia que não nos tornamos completos por sermos perfeitos, mas por aceitarmos as nossas imperfeições. Abraçar-te no teu caos, na tua confusão, na tua dor, é o primeiro ato de verdadeira cura. E se, em vez de procurares amor, te tornares amor? E se, em vez de pedires atenção, começares a dar-te presença? E se, em vez de esperares que alguém te valorize, começares a reconhecer-te tu? Essa é a alquimia que Jung propunha. Converter a carência em consciência, o vazio em sabedoria, a perda em propósito. A tua história não é comum, a tua dor não é genérica. O que estás a sentir tem forma, tem fundo, tem uma raiz psíquica que precisa ser entendida com paciência e respeito. Aqui não vamos dar-te frases vazias do tipo já passará. Não. Aqui vamos dar-te estrutura emocional. Um novo piso interno. Um refúgio para a alma. Algo que podes fazer diariamente é este ritual. Cada manhã, ao acordar, escreve 3 afirmações que te reconectem contigo. Por exemplo, estou a aprender a soltar, sou suficiente sem ninguém, a minha história está a evoluir. Falo com intenção. Escreve-o no teu espelho, se quiseres. Grava-o na alma. Porque cada palavra é uma semente.
E as sementes dão fruto quando regadas com constância. Há relações que chegam para despertar em ti uma parte adormecida. E sim, às vezes essa parte desperta com dor. Mas também é verdade que, sem esse despertar, ela teria continuado adormecida. Jung dizia que o destino não é o que te acontece, mas como respondes ao que acontece. E tu estás a responder com consciência, com coragem, com profundidade. Se há culpa em ti, se sentes que falhaste, que não deste o suficiente ou que deste demasiado, é momento de te perdoares. Jung acreditava que o perdão não é um ato social, mas um processo da alma. A alma liberta-se quando deixas de lutar com o que foste e começas a honrar o que aprendeste. Porque o que eras, era tudo o que sabias ser nesse momento. Nada muda sem consciência, mas a consciência dói. E por isso muitos preferem repetir padrões antes de olhar para dentro. Mas tu não. Tu estás a escolher o caminho corajoso. O caminho de olhar a tua ferida sem medo. O caminho de transformar a tua dor em clareza. Esse é a viagem mais bela que podes empreender, a de voltar a ti. Não precisas entender tudo agora. Não precisas ter todas as respostas. Às vezes, basta fazeres a pergunta certa. E uma das mais poderosas é: que versão de mim está a surgir a partir desta ruptura? Quem estou a começar a ser? Que parte de mim estava à espera deste momento para florescer? No meio da escuridão, há sempre uma semente de luz. Jung acreditava que a psique tem uma força natural de autorregulação, uma tendência para curar, para encontrar o equilíbrio. Mas, para que essa força atue, precisas deixar de resistir. Precisas soltar a história, deixar de lutar e começar a confiar. Que esta ruptura não te tire a fé no amor. Que este luto não te faça endurecer o coração. Porque o amor real não te destrói. O amor real não te apaga. O amor real não te faz sentir menos. E se isso viveste, não era amor. Era necessidade. Era projeção. Era uma busca de ti mesmo noutro corpo. Recorda sempre isto. Ninguém pode dar-te o que tu não te dás. Ninguém pode amar-te mais do que tu estás disposto a amar-te. E se hoje estás em ruínas, que sejam ruínas férteis. Que daqui surja um novo tu, mais consciente, mais pleno, mais real. Às vezes, a melhor forma de honrar o que viveste é seguir em frente. Não como quem foge, mas como quem escolhe viver. Porque a vida não te pede perfeição. Pede-te presença. Pede-te verdade. E tu estás aqui para viver com alma, não com medo. Faz uma promessa contigo mesmo agora. Diz em voz alta: nunca mais voltarei a abandonar-me por outra pessoa. E escreve-o nos comentários como testemunho, como pacto. Porque quando o declaras, afirmas. E quando afirmas, o universo conspira contigo. Frase para os comentários. A partir de hoje, escolho ser o meu refúgio, não o meu abandono. Coloca se este vídeo está a curar a tua alma. É uma forma de fazer comunidade, de dizer ao mundo que estás a voltar a ti. Uma das ideias mais poderosas de Jung, que nos conecta diretamente com o título deste vídeo, é a noção de que não sofremos pela pessoa em si, mas pela imagem que construímos dela dentro de nós. Ele afirmava que a alma humana tende a criar complexos, núcleos emocionais que se ativam quando uma experiência toca uma ferida profunda. Quando alguém se vai, esse complexo ativa-se e gera uma dor desproporcionada. O sofrimento não provém do outro, mas do teu sistema interno de interpretação emocional. Por isso, o melhor conselho que Jung daria seria: não te libertes da pessoa. Liberta-te da imagem inconsciente que criaste à volta dela. Jung ensinou-nos que toda relação que causa sofrimento tem o potencial de se tornar um ponto de entrada para uma maior integração do ser. Se estás a sofrer hoje, não o vejas como um sinal de fraqueza, mas como um chamado a integrar partes de ti que viveram na sombra. A tua necessidade de aprovação, a tua dependência emocional, a tua ferida de abandono. Enfrentar essas partes com amor e consciência é o verdadeiro caminho de libertação.
Assim como um alquimista converte o chumbo em ouro, tu podes converter esta ferida na tua maior fonte de poder. O sofrimento emocional também se intensifica quando esquecemos que o outro é apenas um símbolo. Jung afirmava que cada pessoa que aparece na nossa vida, especialmente aquelas que nos despertam emoções intensas, representa um arquétipo. Pode ser o arquétipo do amante, do salvador, do traidor, do mestre. Reconhecer o arquétipo permite-te separar a pessoa real do que ela representa no teu mundo interno. Que papel desempenhou essa pessoa no teu filme inconsciente? Responder isso é chave para curar e transcender. Na maioria das vezes, quando dizemos não consigo parar de pensar nessa pessoa, na realidade estamos a dizer não consigo parar de pensar no que eu era quando estava com essa pessoa. Jung explicava que muitas relações ativam em nós uma identidade idealizada. Sentimos-nos mais vivos, mais seguros, mais completos. Mas isso não era provocado pelo outro, era despertado. E isso significa que já está em ti. O outro era apenas um espelho. Começa a recuperar essa versão de ti mesmo sem depender da sua presença. Há uma técnica junguiana que consiste em dialogar com o teu inconsciente através da escrita. Proponho-te o seguinte: escreve uma carta dirigida à parte de ti que ainda sofre por essa pessoa. Fala-lhe como um terapeuta compassivo, mas firme. Recorda-lhe o seu valor, a sua autonomia, o seu propósito. Depois escreve uma segunda carta, mas agora desde essa parte ferida para o teu eu consciente. Deixa-a expressar-se. Quando ambas as cartas se encontram, produz-se uma fusão interna. O conflito dissolve-se. Porque a dor só precisa ser ouvida para começar a ir-se embora. A individuação, que é o processo de te tornares tu mesmo segundo Jung, não pode completar-se se continuarmos a depender emocionalmente de outro para nos definirmos. Este é um dos aprendizados mais cruciais do vídeo. Deixar de sofrer por outra pessoa não é apenas um ato de desapego, é um ato de evolução psíquica. É passar de uma consciência fragmentada para uma consciência integrada. E quando te integras, nada externo tem o poder de te destruir. Em muitos casos, a obsessão por uma pessoa vem da necessidade de escapar de si mesmo. É mais fácil focarmos-nos no outro, nos seus erros, na sua ausência, do que enfrentar o silêncio da nossa própria alma. Mas Jung era tajante. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje estás aqui porque queres despertar. E isso só é possível se tiveres a coragem de olhar para dentro sem te julgares, sem fugir, sem maquilhar tudo com desculpas. Já reparaste que, na maioria das vezes, não tens saudades do outro, mas de como te fazia sentir contigo mesmo. Essa sensação de importância, de segurança, de companhia. Jung dizia que a alma não busca o outro, busca integrar-se consigo mesma. Por isso, o teu caminho não é voltar ao passado, mas cultivar essas emoções desde dentro. Começa a dar-te tu essa segurança, essa companhia, essa atenção. E verás como o vazio começa a desaparecer sem que ninguém tenha de vir preenchê-lo. Quero que agora mesmo, se algo disto resonou contigo, se sentiste que este vídeo te está a curar de verdade, deixes nos comentários esta frase como testemunho do teu renascer interior. Estou a curar a minha alma e a voltar a mim. Falo por ti. Falo como um compromisso silencioso com a tua liberdade emocional. Este pequeno ato pode significar um grande passo no teu processo. E por último, recorda que tudo o que estás a sentir agora, tudo o que acreditavas ser um castigo, está a tornar-se o teu caminho de transformação. Carl Jung ensinou-nos que a cura não virá de negar o sofrimento, mas de atravessá-lo com consciência. Não estás aqui por acaso. Estás aqui porque uma nova versão de ti está a ser convocada. Uma versão mais sábia, mais forte, mais inteira. E esta ferida, que agora parece insuportável, será o testemunho mais poderoso do teu renascimento. Libertar-te da dor emocional por outra pessoa não implica apenas fechar um ciclo externo. Implica, acima de tudo, iniciar um novo ciclo interno. Carl Jung expressava-o com clareza: não há despertar da consciência sem dor. E esta afirmação é chave, porque muitas pessoas acreditam que curarão apenas com o passar do tempo. Mas a verdade é que o tempo, sem consciência, não cura nada. O que verdadeiramente cura é a compreensão profunda do que viveste.
o ato corajoso de te olhares sem filtros, sem máscaras. Erich Fromm, na sua obra O Arte de Amar, dizia que o amor imaturo diz: amo-te porque preciso de ti. E o amor maduro diz: preciso de ti porque te amo. Quando sofremos por outra pessoa, quase sempre o fazemos desde o primeiro tipo de amor, aquele que nasce do vazio interior, da carência não resolvida. E isto é um chamado à consciência. Não podes amar com maturidade se antes não aprenderes a estar em paz contigo mesmo. Quando Viktor Frankl falava do sofrimento, dizia que o homem está disposto a suportar qualquer como, se encontrar um porquê. Este princípio pode mudar radicalmente a forma como vês a tua dor. Não se trata de eliminá-la rapidamente, mas de compreendê-la, de lhe encontrar um sentido. Que propósito tem este sofrimento na tua vida? Que transformação está a despertar em ti? Pergunta-te com honestidade, porque ao encontrar o propósito, a dor torna-se combustível. Karen Horney, uma das grandes pioneiras da psicologia, dizia que muitos dos nossos conflitos emocionais vêm da necessidade de sermos queridos a todo o custo. Essa necessidade nasce de um eu idealizado, uma imagem falsa que acreditamos precisar para sermos amados. E quando o outro se vai, sentimos que essa imagem desmorona. Mas não é mais que uma ilusão. A verdadeira liberdade emocional começa quando deixas de precisar de aprovação externa para validar a tua existência. Carl Rogers, por sua vez, recordava-nos que as pessoas florescem num ambiente de aceitação incondicional. E isso começa por ti. Se não te aceitares no teu processo, com as tuas dúvidas, com as tuas feridas, com os teus erros, continuarás a mendigar carinho em lugares onde só receberás migalhas. A aceitação não é resignação, é dar-te permissão para seres humano. E quando te dás essa permissão, a alma respira, o corpo relaxa, o coração deixa de suplicar. Em muitas ocasiões, Alfred Adler explicava que o desejo de pertença e a sensação de inferioridade são os motores ocultos por trás das nossas escolhas. Quando escolhemos alguém que nos magoa, muitas vezes fazemo-lo porque, no fundo, acreditamos que não merecemos mais. Aqui abre-se uma ferida profunda, a do merecimento. Não curarás verdadeiramente até compreenderes que és digno de um amor que não doa, de uma vida que não te arraste, mas que te eleve. Jung falava do self como a totalidade do nosso ser, essa versão integrada que pode observar as emoções sem ficar presa nelas. Se estás a sofrer por alguém, provavelmente estás preso numa das tuas partes, a parte que ama, que deseja, que teme. E esqueceste que és muito mais que essa parte. És quem observa. És quem pode transformar. E quando te reconectas com essa totalidade, a dor começa a perder a sua tirania. Um dos erros mais comuns que cometemos ao sofrer por alguém é querer controlar o incontrolável, o passado. Queremos voltar atrás no tempo, refazer o que foi dito, reviver o que funcionou, evitar o que doeu. Mas a psicologia mostra-nos que o controlo é um mecanismo de defesa contra a incerteza. O que precisas não é controlar, é soltar. Jung dizia que a neurose é sempre uma substituição do sofrimento legítimo por um ilegítimo. Deixa de fabricar sofrimentos imaginários. Aceita o legítimo e atravessa-o com consciência. A sensação de vazio que muitas pessoas relatam após uma ruptura não provém da ausência do outro, mas da desconexão consigo mesmas. Desde a psicologia humanista, insiste-se que o ser humano precisa de sentido, criatividade, expansão interior. Quando perdes uma relação, não perdes apenas a pessoa, perdes a identidade que construíste à volta dela. Mas essa identidade pode ser reconstruída, e desta vez sem depender de ninguém. A mente é especialista em repetir pensamentos obsessivos como forma de evitar o vazio real. E se me tivesse esforçado mais? E se voltar? E se não encontrar ninguém igual? Esses pensamentos são armadilhas do ego. Não estão a procurar respostas, estão a evitar que sintas. Porque sentir dói. Mas a única saída real da dor é atravessá-la. E quando o fazes com consciência, a alma renasce como a fênix, mais forte, mais clara, mais sábia.
Dentro do quadro da psicologia profunda, Jung introduziu o conceito de função transcendente. É a capacidade do ser humano para reconciliar opostos internos, luz e sombra, amor e medo, desejo e desapego. Quando sofres por alguém, estás no meio desses opostos, mas essa tensão não é negativa, é fértil. É um espaço de transformação. A dor é o crisol onde a tua nova identidade está a ser forjada. Não fujas dela. Escuta-a, sente-a, integra-a. Muitos vivem sob a ilusão de que precisam de fechar com a outra pessoa para curar. Que precisam de uma conversa final, um pedido de desculpas, uma validação. Mas isso é uma necessidade do ego, não da alma. A verdadeira cura ocorre quando tu escolhes fechar, independentemente de o outro entender, de o outro se explicar, de o outro voltar. Esse fecho emocional é o teu direito. E quando o tomas, recuperas o teu poder. Desde a teoria do apego, sabemos que as pessoas que sofrem intensamente por uma perda amorosa tendem a ter um estilo de apego ansioso. Ou seja, sentem que precisam constantemente da atenção do outro para se sentirem seguras. Mas esse padrão pode ser modificado. Não é uma condenação, é um nipa. E Jung complementa esta visão ao dizer que os padrões inconscientes só se quebram quando se tornam conscientes. Observa o teu padrão, nomeia-o e, ao fazê-lo, já estás a libertar-te. A psicologia moderna demonstrou que a introspeção não só transforma a mente, mas também o corpo. As emoções reprimidas, especialmente as associadas ao luto amoroso, alojam-se no sistema nervoso, enfraquecendo o sistema imunitário, alterando o sono, distorcendo a percepção. Quando decides atravessar a tua dor com consciência, não estás apenas a curar o coração, estás a curar a tua biologia. Jung, com uma clareza brutal, afirmava que a maioria das pessoas não vê a sua alma porque teme o que encontrará ali. E esse medo é real. Mas mais real ainda é a recompensa, ver-te completo. Compreender por fim porque amaste como amaste, porque sofreste como sofreste. Só assim podes escolher diferente, só assim podes amar diferente. Porque ninguém ama bem desde a ferida. Só se ama bem desde a consciência. Há algo profundamente espiritual no ato de soltar com amor. Não com rancor, não com indiferença, mas com compreensão. Quando podes olhar para quem te feriu e dizer no teu interior: obrigado, porque ao partir me mostraste o que ainda tinha de curar, então transcendeste. Jung diria que nesse momento, o ego morre um pouco e a alma desperta. Proponho-te um exercício simbólico. Procura uma pedra e escreve nela o nome dessa pessoa, ou dessa história que te causou tanta dor. Depois caminha até um lugar que sintas como sagrado para ti. Um parque, uma montanha, um rio, e deixa a pedra lá. Diz em voz alta: isto já não me pertence, eu escolho a minha liberdade. Esse ato simbólico impacta a tua psique mais profundamente que 1000 palavras, porque o inconsciente transforma-se através de símbolos, não de lógica. Muitas vezes, confundimos intensidade com amor. Acreditamos que, se doeu muito, é porque foi muito verdadeiro. Mas não é assim. A intensidade emocional muitas vezes nasce da ferida, não do amor. O amor verdadeiro é tranquilo, sereno, não te arrasta, sustenta-te. E até que cures a tua ferida, continuarás a procurar intensidade acreditando que é paixão, quando na realidade é sofrimento disfarçado. Carl Jung insistia em que a vida não te traz o que queres, mas o que precisas para evoluir. Talvez esta perda não seja um castigo, mas uma oportunidade, uma iniciação, um chamado a despertar, a deixar de viver desde o vazio e começar a viver desde a alma. Porque quando começas a viver desde a alma, o amor deixa de ser uma necessidade e torna-se um presente. Um dos maiores erros que cometemos é pensar que o sofrimento emocional por outra pessoa é um sinal de fraqueza, quando na realidade pode ser um sinal de profundidade. As pessoas que amam intensamente também sentem intensamente. E essa intensidade, quando transformada com consciência, torna-se uma força brutal para criar, para curar, para inspirar outros.
Jung dizia que onde há poder, há sombra. E se estás a sofrer com esta intensidade, é porque dentro de ti também existe uma capacidade imensa de renascer. Quando uma pessoa nos rejeita ou nos abandona, tendemos a fazer perguntas que nos destroem. O que fiz de errado? Por que não fui suficiente? Por que não me escolheu? Mas essas perguntas partem de uma visão distorcida do teu valor. O outro não tem a capacidade de te definir, apenas de te refletir. Carl Rogers dizia que o núcleo de toda a cura é o valor próprio. E tu, mesmo na tua dor, continuas a ser uma expressão valiosa, digna e completa. Não precisas ser escolhido por outro para te validares. Só precisas escolher-te a ti. Há uma dimensão profundamente espiritual em cada ruptura. A vida está a pedir-te que soltes uma parte de ti que já não precisas carregar. E se não a soltares tu, a vida a encarregar-se-á de arrancar. Não por crueldade, mas por sabedoria. Porque não vieste a esta terra para viver a meio gás. Jung afirmava que a alma não se expande na comodidade, mas na crise. E se agora estás numa tempestade, é porque estás prestes a expandir-te. Muitas pessoas acreditam que, se sofrerem o suficiente, o outro voltará. Como se a dor fosse um tipo de magia que pudesse invocar amor. Mas o amor real não se move por pena. O amor real não para olhar quanto choras, fica quando há verdade, conexão, propósito partilhado. E se alguém escolheu ir-se, respeita essa escolha como um ato de coerência. Não lutes contra a corrente. Torna-te oceano. Uma das frases mais contundentes de Jung diz: não há maior carga para uma criança que a vida não vivida dos seus pais. O que tem isto a ver com a tua dor emocional? Tudo. Porque muitas vezes amamos desde as carências que herdamos, desde os padrões inconscientes que nunca questionamos. Talvez estejas a repetir o mesmo tipo de relação que viste em casa. Talvez estejas a amar como aprendeste a sobreviver. E agora, ao despertares, podes escolher amar diferente. Se hoje estás em luto, digo-te com clareza, este não é o fim da tua história. Este é o prólogo de um novo capítulo. Um capítulo onde tu és o protagonista, não um personagem secundário na vida de outra pessoa. Onde as tuas decisões não se baseiam no medo de perder alguém, mas no amor por não voltares a perder-te a ti mesmo. Essa é a essência da liberdade emocional. No fundo, o que mais dói não é a ausência do outro, mas a desconexão com a tua própria verdade. Quando estás alinhado com o teu propósito, com a tua autenticidade, a dor não desaparece, mas perde o seu veneno. Viktor Frankl chamava-lhe transcendência do eu. E é essa capacidade de olhar a tua vida desde uma perspectiva mais alta, mais ampla, mais espiritual. Nada está perdido. Nada está perdido quando aprendes. Desde a psicologia moderna, também sabemos que a rumiação mental é um dos maiores fatores de sofrimento. Pensar e repensar o mesmo. Analisar cada palavra, cada gesto, cada decisão. Mas esse hábito não te dá clareza, só te afunda mais. Jung propunha uma solução diferente. Simboliza a tua dor. Escreve-a. Desenha-a. Fala contigo mesmo. Converte a tua emoção em símbolo. Porque o inconsciente entende melhor os símbolos que as ideias racionais. Faz este exercício. Procura uma foto tua de quando eras criança. Olha-a com atenção. Pergunta-te, o que precisava esta criança? O que lhe teria dito se soubesse tudo o que ia viver? Depois, com essa imagem em mente, escreve uma carta desde o teu eu adulto para o teu eu criança. Esse ato tão simples, mas tão profundo, repara vínculos internos que estão partidos há anos. Porque muitas vezes, continuamos à espera que o outro nos salve, quando o único que o pode fazer és tu. Um dos sintomas mais invisíveis do sofrimento emocional é a desconexão criativa. Deixas de escrever, de pintar, de sonhar, de imaginar, como se toda a tua energia criativa tivesse secado. Mas isso também pode ser revertido, porque a dor, quando transformada, torna-se arte. Jung valorizava profundamente a imaginação ativa, essa capacidade de conectar com imagens internas que despertam cura. Não reprimas o que sentes, expressa-o. E ao expressá-lo, a tua alma voltará a respirar. Recorda esta ideia.
tu não estás quebrado. Estás a abrir-te. E às vezes abrir-se dói, mas é nessa abertura que entra a luz. O sofrimento por outra pessoa não é a tua identidade. É apenas um capítulo da tua evolução. Carl Jung dizia que nascemos muitas vezes ao longo de uma vida. Talvez hoje seja um desses nascimentos. Lento, doloroso, incerto, mas gloriosamente teu. Quando uma emoção dói demasiado, há dois caminhos: anestesiá-la ou atravessá-la. A maioria escolhe a anestesia, redes sociais, comida, trabalho, novas relações. Mas essa anestesia torna-se prisão. Jung propunha a integração, olhar a emoção, convidá-la a dialogar, descobrir o que precisa de te dizer. Que parte de ti está a pedir para ser vista através desse sofrimento? Não silencies a emoção. Escuta-a. Ela tem algo para te ensinar. A psicologia analítica também nos fala do arquétipo da viagem do herói. Cada alma tem a sua própria viagem. E toda a história heróica começa com uma perda, com um exílio, com um chamado à mudança. Não é isso que estás a viver agora. Jung não usava esta imagem como metáfora vazia. Ele acreditava que cada ser humano é um herói em processo. E se agora te sentes derrotado, não esqueças que o herói também cai, mas sempre se levanta transformado. Não és fraco por amar. Não és frágil por chorar. Não estás mal por sentir. És humano. E essa humanidade, quando aceite, torna-se força. O que não podes permitir é permanecer eternamente nesse lugar escuro. Porque a tua alma não veio aqui para viver encerrada na ferida. Veio para se expandir, para criar, para amar desde outro lugar, desde o amor próprio, desde a sabedoria, desde a verdade. Quando te perguntares por que sofreste tanto, recorda isto: não é que foste demasiado para essa pessoa, nem que não foste suficiente. É que eras demasiado para continuares a ser quem eras. Esta ferida está a empurrar-te para te tornares alguém mais íntegro. Alguém que já não mendiga, que já não se culpa, que já não repete. Essa nova versão de ti já está a pulsar, já está a chamar de dentro. E se hoje decidires responder-lhe, então este vídeo não terá sido apenas mais um conteúdo. Será o teu renascimento, o teu momento de clareza, o teu pacto contigo mesmo. Porque às vezes, uma única frase dita no momento certo pode mudar a vida inteira. E se algo do que ouviste aqui tocou a tua alma, então conseguimos. Convido-te a deixar outra marca nos comentários, uma frase que selará o teu compromisso com este novo capítulo. A partir de hoje, não me perco por ninguém. A partir de hoje, encontro-me em mim. Deixa-a escrita se este vídeo abriu uma porta no teu interior. Talvez ainda não vejas a saída completa, mas já estás a caminhar para ela. A ferida não te define. O abandono não te define. O que te define é o que fazes com isso. E tu escolheste transformar. Escolheste evoluir. Escolheste ver-te com novos olhos. E isso, caro amigo, isso é o verdadeiro milagre. Se chegaste até aqui, quero que entendas algo com o coração. Não estás quebrado. Não és fraco. Não estás a perder por teres amado. Pelo contrário, estás a despertar. Estás a cruzar um limiar que nem todos se atrevem a cruzar. Porque olhar para dentro, aceitar a perda, soltar com dignidade e reconstruir-se sem rancor, isso não o fazem os cobardes. Fazem-no os corajosos. E tu estás a fazê-lo. Passo a passo, lágrima a lágrima, mas com uma força que nem sabias que tinhas. Hoje não terminamos apenas uma lição psicológica. Hoje estamos a selar um ritual. Onde deixas para trás as desculpas, a espera, o ressentimento, o medo, a culpa. E começas a caminhar com uma nova energia, a energia do amor próprio consciente. Jung dizia que só quando reconhecemos a nossa escuridão, temos a oportunidade real de alcançar a luz. E tu já a estás a tocar. Já a estás a respirar. Já estás dentro dela.
Talvez ainda doa, e isso está bem. Porque a alma não cura ao ritmo do calendário, mas ao ritmo da compreensão. Mas agora sabes que cada lágrima tem sentido, que cada memória que parecia uma maldição era na realidade uma iniciação. Cada pessoa que te partiu o coração foi um convite para te amares melhor, para te tornares mais sábio, para cresceres a partir do invisível. Porque a evolução nem sempre se vê, mas sente-se sempre. Olha para ti. Olha para ti de verdade. Não como alguém frágil, não como alguém incompleto. Olha para ti como um ser humano que amou, que perdeu, somehow, que perdeu, que sofreu, que morreu, que traiu, que explorou a alma. E embora tenhas sofrido, embora tenhas perdido a imagem de ti mesmo que acreditava ser quando estavas com ela, essa é uma dor devastadora, mas também a porta de entrada para o autoconhecimento. Em psicologia analítica, Jung explicava que a psique tem várias partes: o ego, a sombra, o self, a ânima ou ânimo, os complexos e os arquétipos. O protagonista experimenta uma desestabilização do seu ego, que construiu uma dependência emocional baseada na projeção. Quando Helena se vai, a projeção colapsa, e com isso, o ego sofre. Mas aí começa o trabalho profundo. A queda do ego permite que outras partes da psique entrem em cena. Esse processo chama-se individuação. O sofrimento de Aaron é legítimo, profundo, real, mas também é simbólico. Está conectado a uma ferida mais antiga, a do abandono emocional infantil. Jung e muitos outros psicólogos postulam que toda dor presente é uma reativação de algo não resolvido do passado. Aaron não está apenas a sentir a perda atual, está a reexperimentar, sem saber ao princípio, a ferida de se sentir invisível na infância. Quando se conecta com a sua criança interior, compreende-o. E aí começa a verdadeira libertação. Desde a perspectiva de Carl Rogers, a mudança psicológica ocorre quando há um ambiente de aceitação incondicional, congruência e empatia. Aaron consegue isso não através de outra pessoa, mas através de si mesmo. Quando começa a escrever, a falar com honestidade, quando deixa de se julgar pela sua dor, cria o ambiente terapêutico interno necessário para curar. O seu quarto, a sua caderneta, o seu altar, tornam-se o seu próprio espaço terapêutico. Um dos momentos mais impactantes da história é quando Aaron decide olhar os seus sonhos. Desde Jung, os sonhos não são simples resíduos do dia, mas manifestações simbólicas do inconsciente. O sonho do poço e do espelho representa um descenso ao seu inconsciente, o poço, e a descoberta do seu verdadeiro reflexo, o self. Esse ato simbólico tem um valor terapêutico altíssimo, porque lhe permite começar a reconstruir a sua imagem interna desde a sua essência, não desde a dependência externa. Nesse mesmo sentido, a pedra que Aaron coloca no seu altar tem uma carga simbólica tremenda. Jung falava dos objetos carregados de intenção como elementos arquetípicos. As pedras, na sua firmeza e conexão com a terra, representam estabilidade, centro, ancoragem. Para Aaron, essa pedra é o seu novo centro, o seu novo pacto com o seu processo, um símbolo de solidez interior. Aaron inicia um processo de integração da sombra. Ao perceber que tinha amado desde a carência, que idealizou Helena, que se abandonou a si mesmo por complacência, está a trazer à consciência aspectos negados da sua personalidade. Esta confrontação com a sua sombra não é fácil nem rápida, mas é real. E esse é um dos fundamentos do processo de transformação profunda. Não há crescimento sem confrontação. Desde a teoria do apego, podemos dizer que Aaron tinha um estilo de apego ansioso. A sua necessidade de confirmação constante, de segurança externa, e a sua sensação de vazio ao perder Helena refletem essa base emocional instável. Mas o maravilhoso é que Aaron não só identifica esse padrão, como começa a transformá-lo. Aprende a acompanhar-se, a não fugir do silêncio, a ser a sua própria fonte de contenção emocional.
Ao longo da história, Aaron deixa de viver desde o complexo do não sou suficiente. Este complexo, tal como Jung explicava, é um padrão psíquico autônomo que opera desde o inconsciente e dirige as nossas emoções e condutas. Quando Aaron o identifica e o enfrenta escrevendo cartas, falando com a sua criança interior e escolhendo novas formas de se ver, está a desmantelar o poder que esse complexo tinha sobre a sua vida. Também é importante destacar como Aaron substitui a adição à pessoa pela conexão consigo mesmo. Muitas vezes, quando sofremos por alguém, o que realmente sentimos é uma abstinência emocional. Tínhamos nos tornado viciados no afeto, na validação, na atenção do outro. Aaron transforma essa necessidade compulsiva em introspeção e criação. Ao pegar na guitarra, ao escrever, ao meditar, converte a energia do apego em expressão autêntica. O grupo de estudo que Aaron encontra representa outro elemento-chave no processo terapêutico, o espelho social. Ouvir outros, partilhar, quebrar o silêncio, permite a desidentificação com a dor pessoal. Já não sou o único a quem isto acontece. Agora sou parte de uma humanidade ferida, mas também desperta. A frase de Clara, não curamos para voltar a ser quem éramos, curamos para descobrir quem somos, funciona como um disparador existencial. Aaron entende que não está a tentar reconstruir a relação com Helena, mas construir uma nova relação consigo mesmo. Esta compreensão muda o eixo do seu processo. Já não quer regressar, quer avançar, quer emergir. Em muitos sentidos, o que Aaron vive é uma iniciação, um rito de passagem simbólico. Em psicologia arquetípica, todo o processo de luto, perda e reconstrução interior é visto como uma morte e renascimento simbólico. Aaron morre como casal, mas renasce como indivíduo, como alguém que pode amar sem se perder, que pode estar só sem se sentir vazio, que pode chorar sem se partir. Também se observa o aparecimento do que Jung chamava o self, a totalidade da psique, unificada, consciente, observadora. Aaron começa a habitar o seu presente desde esse lugar. Já não é só ego, já não é só desejo. Agora é consciência. E desde essa consciência, a sua vida começa a girar noutra direção. O mais importante é que Aaron não esquece Helena. Não tenta apagar o seu passado. Não luta contra as memórias. Aceita. Integra. Honra. Este é um ponto essencial na cura real. O perdão não é esquecimento. É compreensão. É libertação do rancor. É permitir-te deixar de carregar o que já não te pertence. Desde uma perspectiva humanista, Aaron torna-se um ser autêntico. Já não atua para agradar, nem busca aprovação externa. Reconstrói-se desde o seu centro, desde o que sente, o que acredita, o que escolhe. A sua música, os seus rituais, os seus silêncios, já não estão ao serviço do passado. Estão ao serviço do seu presente. O espelho onde se vê sorrir simboliza o fecho do primeiro ciclo de individuação. Aaron reconhece-se. E reconhecer-se depois da dor, depois de se ter perdido, é um dos atos mais sagrados da alma humana. Já não se busca nos outros. Já não precisa que alguém o veja para se sentir visto, porque já aprendeu a ver-se. Esse é o verdadeiro presente da sua viagem. Não é que a dor desapareça, é que a dor já não governa. E essa transformação é o que Jung sonhava para cada pessoa, que deixemos de viver como marionetas do nosso inconsciente e comecemos a viver como donos da nossa história. E agora que caminhamos juntos por esta viagem emocional, espiritual e psicológica, para um momento. Respira fundo. Não olhes à tua volta. Olha para ti. Quem eras quando começaste este vídeo? E quem estás a começar a ser agora? Pergunto-te com honestidade. Ainda acreditas que estás a sofrer por essa pessoa? Ou por tudo o que deixaste de te dar enquanto a tinhas na tua vida? Continuas a pensar que precisas que ela volte? Ou começas a ver que o que realmente precisavas era voltar a ti? Perdeste mesmo algo? Ou estás a ganhar um novo tu que nunca conheceste? O que Jung ensinou não foram teorias vazias. Foram caminhos para te reencontrares com a tua alma, para deixares de viver desde a ferida
desde o inconsciente, desde o medo, e começares a viver desde a verdade, desde a integração, desde a liberdade. Então, diz-me, quem és tu quando já não estás preso na história do que foi? Quem podes vir a ser quando escolhes deixar de sofrer por outra pessoa e começas a curar por ti? Não estou aqui para te dar todas as respostas. Estou aqui para te incomodar com perguntas. Porque às vezes, uma única pergunta, bem colocada, pode mover mais que 1000 conselhos. Estás disposto a questionar as tuas crenças mais profundas sobre o amor, a perda e o valor pessoal? Estás disposto a aceitar que essa dor que tanto te arrastou hoje pode ser o limiar que te transforme? Estás disposto a deixar de fugir da tua sombra e começar a caminhar para ela, para integrar a luz que sempre esteve dentro de ti? Quero que leves isto gravado na alma. Não estás aqui por acaso. Estás aqui porque estás pronto. Porque embora doa, embora ainda chores, embora não o digas em voz alta, sabes que algo em ti já não quer continuar igual. E isso é mais que suficiente para começar. Então, diz-me tu, o que vais fazer com este novo tu que está a surgir? Vais continuar a dar o poder da tua história a quem já não está? Ou vais escrever uma história onde tu sejas o protagonista, o autor e o leitor ao mesmo tempo? Convido-te a deixar a tua marca, a não saíres deste vídeo sem te dizeres a ti mesmo e ao mundo que estás presente, que estás desperto, que estás a renascer. Escreve nos comentários: estou pronto para curar desde a raiz. Estou pronto para viver a minha verdade. Porque a tua palavra tem poder. E quando afirmas a tua verdade, o universo inteiro começa a conspirar a teu favor. Obrigado por ficares até aqui. Obrigado por abrires o teu coração. Obrigado por te permitires sentir, questionar, chorar se foi necessário. E, acima de tudo, por continuares. Porque o que mais honra a tua história não é que não tenhas sofrido, é que decidiste não ficar no sofrimento. Isto não termina aqui. Isto apenas começa. Cada passo que deres daqui para a frente será mais teu. Cada decisão que tomares poderá vir desde a consciência. E cada emoção que sentires poderá tornar-se uma ferramenta, não uma prisão. Vemo-nos no próximo vídeo. E recorda, não vieste a esta vida para seres escravo de uma ferida. Viste para te tornares quem realmente és. Psicologicamente reflexivo. A tua alma merece ser ouvida.